Então quer dizer que o milagre, o caos, pode acontecer no meu Flamengo? Então quer dizer que o meu Flamengo vai dar boas-vindas ao caos? A ele, o menino, o adulto, Neymar? Gente, o vídeo hoje é sobre falando Neymar e uma possível ida pro Flamengo. Isso pode trazer muitas opiniões fortes dos dois lados, torcedores santistas, torcedores do Flamengo. Eu venho aqui dar a minha opinião sobre isso e, obviamente, quero ver a opinião de vocês, seja no chat aí, seja depois nas lives, depois no meu Instagram. Vocês sabem que vocês podem, como vocês sempre vão, trocar essa resenha comigo, trocar essa ideia. Eu aceito demais e sempre acho muito bom trocar essa ideia com vocês, beleza? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com um amigo. Vamos tentar chegar a esse canal um pouquinho mais de seguidores. O nosso canal principal, para quem gosta de FIFA, também está na descrição. Obviamente, eu acho que se você conhece esse canal, você conhece o canal do FIFA. E se não, seja bem-vindo. Se você também não gosta de FIFA, não tem nenhum problema. Enfim, hoje eu venho aqui falar sobre Neymar no Flamengo. E, cara, vocês viram uns vídeos atrás, tem um vídeo aqui no canal, eu falando sobre Neymar em si. Como o Neymar, ainda, na minha opinião, não estava preparado para ser convocado. Continuo com essa opinião. Continuo com essa opinião. Muito por causa da questão física dele. E ele agora, se eu não me engano, vai fazer uma cirurgia, né? E depois vai. Eu acho que ele vai. Ele ainda não decidiu o clube, mas estava inclinado a renovar com o Santos para continuar o seu tratamento no Santos e assim, com a esperança, ser convocado para a Copa. Gente, eu vou dar primeiro minha opinião sobre a realidade. A realidade para vocês do que é o futebol brasileiro, do que o certo em questões de pensamento, Copa do Mundo, Brasileirão e não carreira, mas a Copa do Mundo nesse aspecto do Neymar. A ida pro Neymar pro Flamengo seria uma passagem direta para a Copa do Mundo de 2026, na minha opinião. Por quê? Gente, eu não preciso falar para vocês o quanto que o Flamengo chama atenção. Quanto o Flamengo, só pro jogador chegar no Flamengo já... Aqui, ó o scout. Já fica assim. O exemplo foi o Samulino. Mal chegou, já fez ótimos jogos quando chegou. Foi até um impacto de cara e já foi convocado. O final do campeonato do Neymar é muito bom. Porém, ele está salvando o Santos do rebaixamento. Ele não tá brigando por nenhum título com o Santos. Gente, vamos ser realistas, eu falo isso com todo o carinho do mundo ao torcedor santista. O Neymar, se ele quiser muito ir pra Copa e quer o caminho mais fácil, é realmente ir pro Flamengo. É chegar e ir pro Flamengo, porque o Flamengo vai dar visibilidade, o Flamengo vai dar elenco e o Flamengo vai dar preparação para ele. O melhor caminho em questão de preparação, de ambiente, de jogadores, de clima, é o Flamengo. Provavelmente tem chance de ganhar uma Guanabara ali com o Flamengo, uma Recopa com o Flamengo. Vai jogar esse começo, provavelmente vai ser um contrato de 6 meses, um ano. Acredito que vai ser uma coisa desse nível, mas eu acho que 6 meses vão ser onde ele vai estar focado, ele vai ter o tratamento, o Flamengo de novo. Tem um departamento médico que esse ano foi muito bem, por mais que vai ter mudanças no departamento do Flamengo. O departamento médico do Flamengo fez um milagre no Arrascaeta. Todo mundo sabe como que o Arrascaeta é um gênio, mas ele vem sofrendo nas últimas temporadas algumas questões de muscular, pubalgia. Tudo isso foi realmente uma coisa que não atrasou a carreira do Arrascaeta, mas sempre deixou aquele porém do Arrascaeta. Porém, essa temporada foi diferente. Essa temporada o Arrascaeta voou em questão física, em questão de futebolístico. Então foi praticamente um milagre, porque a gente não tinha visto um auge físico do Arrascaeta que nem a gente viu nessa temporada. E realmente esse, pra gente, foi o auge dele até agora no Flamengo. Essa temporada maravilhosa que ele teve. E o Neymar, tendo toda essa previsão de se recuperar, desculpa, fisicamente, ter esse elenco, ter esse clima que tem no Flamengo pra ele, eu acho que, sinceramente, pesaria muito pro Ancelotti olhar pra ele e falar assim, pô, tem que convocar o Neymar.
E não teria o peso que nem ele tem no Santos de ter que estar jogando e ter que decidir a todo minuto. O Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem Samulino, o Flamengo tem Plata, o Flamengo tem, por enquanto, Cebolinha, pode, muito provável vai sair. Por enquanto também o Carrascal, que tem proposta, mas não sabemos se ele vai sair ou não. Tem Pedro, tem vários jogadores, vários. Então, esse peso, obviamente, é o Neymar, gente, é o Neymar. Pô, é o Neymar. Mas não é aquele protagonismo que ele tem solitariamente no Santos, onde o Neymar é o único nome do Santos. Não sou eu falando também, se você for ver vários perfis de Sul-Americana, de gringos, argentinos, paraguaios, sei lá o que for, eles botam a Sul-Americana naquele meio que tema de Sul-Americana, Sul-Americana vai ser difícil esse ano. Eles botaram literalmente a cara do Neymar na frente do escudo do Santos. Porque realmente, não porque o Santos é pequeno, o Santos, nada disso, o Santos é gigante. Só que hoje em dia você olha pro Santos e você olha pro Neymar. Se o Neymar não tivesse no Santos, ia só estar o escudo do Santos, mas nem sei se eles botariam ali, porque o Santos não tem ninguém estrelato, nenhuma estrela gigantesca, nenhum cara que se destaca sem ser o Neymar em questão de nome e futebolisticamente ali. Brasão pode dizer que é um bom goleiro, mas nunca consideram, não dão essa moral pro goleiro que nem devia ser dada. O Neuer, eu acho que foi um dos únicos que realmente teve esse estrelato que ficou no top 3 da bola de ouro. Então realmente ganhou esse estrelato. Mas, mesmo assim, o nome do Santos é o Neymar. Todo mundo sabe disso. Agora, pra questão do torcedor do Santos, isso é uma facada nas costas. Por quê? Porque o torcedor do Santos apoiou o Neymar até o último minuto. O torcedor do Santos tem muita gratidão a ele. Muitos choraram quando o Neymar voltou. Muitos choraram quando o Neymar fez os últimos jogos, porque o Neymar faz baita jogos. Não jogos absurdos, mas fez bons jogos que ajudaram, influenciaram no Santos se salvar. Foi muito bom realmente os últimos jogos do Santos. O Neymar também atuou bem. Então, acho que isso tudo pesa pro torcedor santista falar, cara, esse cara se dedicou, a gente sabe das questões físicas dele e tudo mais, enfim. Tem torcedor do Santos que pensa assim, tem torcedores do Santos que não estão nem aí pro Neymar. Cada um. Que nem, obviamente, tem torcedores do Flamengo que aceitariam de boas a vinda do Neymar pro Flamengo. E tem esses torcedores do Flamengo que não queriam nem perto do Flamengo. Enfim, o Flamengo, cara, desculpa, o Flamengo não. O Santos tem essa gratidão pelo Neymar. Então a saída dele ali, eu não sei se vai pesar tanto contra a torcida. Eu acho que pode pesar. Porque o torcedor vai ficar chateado. O torcedor que acreditou tanto nele, que deu tanta moral pra ele, vai ficar chateado. Mas também tem um lado meu que acredita que o torcedor pode chegar e olhar assim, cara, ele salvou a gente, o nosso elenco é uma merda, não tem o que fazer, não tem como segurar ele. Enfim. E tem a questão de ser o Flamengo. Ele não tá indo por um outro time, ele tá indo por Flamengo. Então, gente, eu fico pensando assim também, outra coisa sobre o Flamengo, que o Baldaço, tá? Torcedor do Inter. Geralmente, o Baldasso eu sei que ele não. Ele tem esse respeito ao Flamengo, mas eu nunca vi o Baldasso falando bem então do Flamengo. Quando ele falou no último vídeo dele, foi um vídeo muito bom, dele falando como o Flamengo está mudando o patamar, a história do futebol brasileiro. E realmente ele tem razão. O Flamengo hoje em dia, cara, vamos falar assim, sério aqui, deixar essa brincadeira de lado, de jogo de igual para igual, não é nesse sentido que eu tô falando. O Flamengo fez um bom jogo contra o PSG. Perdeu. Ponto final. Mas você percebe que o Flamengo não só jogou por uma bola. Vocês percebem que o Flamengo as contratações do Flamengo, por mais que não sejam no nível do PSG, porque, pô, Kvaratskhelia, por exemplo, 70 milhões de euros. O Flamengo já tá começando a contratar por 25, por 30 daqui a pouco, por 35 daqui a pouco, sei lá. A gente vai ter o segundo BAP 1 bilhão de reais para gastar nesse ano em contratações no futebol. Então, provavelmente vem jogadores grandes pro Flamengo agora, nesse ano. Então, gente, é outro patamar. O Palmeiras tem um patamar assim? Tem. Mas o Palmeiras esse ano, na minha opinião, foi horroroso. Horroroso, contratou mal. Não é à toa que tá tendo essa discussão toda lá. Tá tendo essa disputa interna ali dos conselheiros e tudo mais. A gente até mostrou o áudio em live. A Leila não gostou do que o conselheiro falou. E, na minha opinião, o conselheiro falou a pura verdade. Pô, mas que a Leila fez, nos anos passados, um baita
papel pro Palmeiras, em questão de financeiramente e tudo mais, mas ela tem que aceitar também que o ano do Palmeiras foi horrível. O ano do Palmeiras gastou 700 milhões e não ganhou nada. Então, tipo assim, o Flamengo e o Palmeiras, eles estão num nível muito acima dos outros. E principalmente o Flamengo por poder financeiro e tudo mais. O Palmeiras também tem esse poder, mas o Flamengo, pela arrecadação esse ano, pode ter mais ainda ano que vem. Isso dá muita visibilidade pro futebol brasileiro. E o Baldassi cita assim, quando o Vitão recebeu uma proposta, por exemplo, por 9 milhões de euros pro Sevilha, antigamente era aquele, pô, vai pra Europa, jogar na Europa e tudo mais. Hoje em dia, pô, ele olha pro Flamengo, porque o Flamengo é maior que o Sevilha. Não no questão de tipo tamanho, mas no questão de melhor pra ele ir, tá ligado? O que é melhor pro Vitão ir? Pro Flamengo ou pro Sevilha? O Vitão ir pro Palmeiras ou pro Sevilha? Tem essa questão também, rapaziada. Visibilidade, dinheiro arrecadado, a carreira do jogador. Querendo ou não, rapaziada, vai se criando algo muito gigantesco. E quando o Baldasso disse isso, eu concordei demais com ele. E olha que é o Baldasso falando sobre isso, não é o torcedor flamenguista, é o Baldasso que é torcedor colorado. E então eu concordei demais com essa questão do Flamengo ser esse, sabe, essa cadeia. Não está no nível do PSG, não está no nível do Bayern de Munique, não está no nível de Real Madrid, no questão financeiro, futebolístico, mas mesmo assim ainda é um poder que esse ano eu senti que a distância diminuiu, como eu já disse antes, mas eu disse até no último vídeo, com a questão da Copa do Brasil, do Vasco e tudo mais. Eu acho que isso pesa na questão do Neymar, e o Neymar sabe disso. Eu acho que a única coisa que está prendendo o Neymar agora de sair do Santos e ir pro Flamengo assinar esse contrato é realmente ele tem esse carinho, ele ama o Santos. Eu acho que ele sente que se ele fizer isso, vai ter muito torcedor santista que vai ficar puto e vai ficar triste pra caralho. E eu acho que isso é a única coisa que breca ele. Porque, eu acho, chutando aqui, o outro lado do Neymar tá falando pra ele, cara, ali eu vou ter a minha visibilidade, eu vou ter minha recuperação e vou ter tudo pra ir pra Copa do Mundo. E realmente vai ter. No Flamengo ele vai ter isso. Com certeza ele vai ter isso, ele vai ter sem dúvida nenhuma isso. Então, gente, é esse aspecto, pra mim, é essa diferença. Tem esse lado do Neymar, onde o Neymar tá na escolha entre, cara, fico no Santos, realmente, dane-se, vamos lá, vamos caminho difícil e tudo mais, ou eu vou pro Flamengo, caminho mais fácil. Será que eu vou deixar os torcedores santistas chateados com isso? Será que eu vou por causa disso? Sabe? Todo esse aspecto. E eu acho que tem esse lado do santista que realmente vai ficar muito puto e não vai querer aceitar ele indo embora, porque, pô, tudo que eles fizeram, tudo que eles apoiaram ele esse ano. E vai ter um lado que vai falar, cara, não tem o que fazer, é o Flamengo, tá ligado? Não é como se fosse, porra, uma coisa impossível de acontecer pelo dinheiro que eles têm, pela visibilidade que eles têm, pela forma que o Neymar ia ser tratado lá e ia conseguir se recuperar, e a gente não tem um elenco, né? A gente não tem elenco. Então tem muito isso, né, rapaziada? Agora, na perspectiva minha, como um torcedor flamenguista, se eu aceitaria o Neymar ou não? Obviamente aceitaria, porra. Se ele seria titular ou não? Não sei, acho que não. Porque, fisicamente, eu vi que o Flamengo subiu o patamar. Se você não corre, se você não está na intensidade, você não vai jogar. Eu acho que tá claro isso, e o Felipe Luiz botou isso, uma régua nisso. Em questão de disciplina, em questão de intensidade. O Pedro não seguiu, foi lá o Felipe Luiz falou, cara, jogou nos Leões. Acho que a mesma coisa aconteceria com o Neymar. Difícil, o Neymar já é um outro patamar. Mas eu acho que o Neymar também pode estar pensando nisso. Cara, o Santos tem esse fator casa. O Santos, eu sou um rei aqui. No Flamengo, por mais que eu ainda vou ser considerado como foda, um pica, um caralho, um craque, gênio, eu vou ter que seguir mais regras ali. Será que o Neymar quer isso também? Não sei. A gente não sabe o que o Neymar quer. Mas a gente sabe que tá tendo esse interesse, e o Flamengo, quando tem esse interesse, eu acho que o BAP já tinha dito isso também numa entrevista pré-candidatura para presidente do Flamengo, que o sonho que ele queria, um jogador que ele queria muito trazer pro Flamengo era o Neymar. Então, eu acho que pelo BAP ele quer. Agora vai ter que passar por todos esses parâmetros do departamento médico, tudo mais, Felipe Luiz, mas eu acho que o Felipe Luiz também adoraria ter o Neymar no time, porque o Neymar é o Neymar. Não, e o Felipe Luiz conhece o Neymar e tudo mais. Enfim, sobre o aspecto torcedor, de novo, eu aceitaria o Neymar. Aceitaria, obviamente aceitaria. Quem não aceitaria o Neymar? Muito mais sabendo que, cara, querendo ou não, ele vai ter que brigar pra posição dele. Ele sabe disso.
O Flamengo hoje, a profissionalização do Flamengo hoje tá num nível onde, cara, eu realmente me sinto seguro nessas questões de escalação, nessas questões de. Porque, por causa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz sabe quem tá jogando mais, quem tá se esforçando mais. Não tem o que fazer. Tem essas questões do Plata, que o Plata é indisciplinado pra cacete, mas imagina que um treino o Plata deve correr para um caralho. Deve se esforçar para um caralho, para ele não deixar o Plata de lado. Isso eu realmente acredito. Beleza? Mas, gente, é uma novela que ainda vai dar o que falar. Eu acho que não vai ser definida antes desse ano novo. Vai ser só para ano que vem, mas promete ser aquela novela interessante, tá? Tamo junto, rapaziada. De novo, quem puder deixar o like, compartilhar com o amigo. Essa é a minha visão sobre Neymar no Mengão.